E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, conosco tudo ótimo. Espero que vocês tenham tido uma boa semana, né? Nesse tempo que a gente está em casa, aproveitando aí para dar uma estudada. Mas vamos dar uma pausa agora na Netflix, né? E vamos lá para o nosso conteúdo online. Mas antes de você dar play lá no nosso livro de RH, conteúdo de Word, certo? Lá na página 152. E caso você já tenha feito isso, bora lá ver qual vai ser o nosso conteúdo online de hoje. Previsão para o nosso conteúdo online de hoje está trabalhando com a formatação de texto, né? A gente estava trabalhando no nosso conteúdo passado com a introdução ao Word, onde a gente construiu o nosso currículo e também fez a parte da formatação, certo? Então, bora lá. Eu estou aqui já no Word, né? E vocês vão ver aqui que ele começa aqui na página inicial, nessa primeira barra de ferramentas, nesse primeiro item do menu. Ele tem aqui várias funções em que eu posso estar aplicando ao meu texto, certo? Então, a gente vai trabalhar hoje com as funções básicas que eu posso estar aplicando aqui ao meu texto, só que para isso eu preciso já ter aí algum texto digitado. A maioria delas só funcionam com um texto já. Então, eu vou digitar aqui uma informação. Eu coloquei aqui o texto, né? Vou colocar aqui meu nome e a gente vai utilizar ele para estar trabalhando com as funções do texto, certo? Então, eu vou selecionar o texto, eu preciso que ele esteja selecionado para que as funções do Word elas funcionem e sejam ativadas. Então, vou selecionar o texto. Aqui no início, a gente vai ter aí o painel das fontes, onde ele está ali iniciando por calibre, né? Ali, calibre vai ser a fonte principal que vai estar vindo aqui no seu Word toda vez que você abre o programa. Só que a gente pode estar dando um clique na setinha para baixo. Eu tenho aí o painel das fontes, tem várias fontes listadas. E o ideal é que vocês sempre utilizem essas duas fontes aqui, o Arial ou Times, certo? Porque aí são duas fontes padrões que você utiliza no seu documento e eles servem para qualquer tipo de arquivo que você esteja trabalhando no Word, tá? Essas outras aqui, elas são legais, mas tem algumas que nem vai dar para entender o que está escrito, certo? Então, evitem estar utilizando essas letras muito desenhadas ou então cheio de efeito, porque não vai ficar legal nos seus documentos, tá? Então, a gente sempre vai estar trabalhando aqui com Arial ou Times. Eu vou clicar aqui no Arial. Eu quero que ele fique nessa fonte. E ao lado dele eu tenho aqui o número do tamanho da fonte, né? Por padrão ele sempre vem com o tamanho número 11, tá? Mas a gente vai estar aumentando isso, vou clicar aqui na setinha para baixo. Você pode aumentar aí de 8 a 72 ou qualquer outro valor que você escolha digitar aqui dentro. Por exemplo, eu não tenho o tamanho 25 listado aqui na minha lista, mas eu posso vir aqui em cima, digitar 25 e dar um Enter, ele poder aplicar o tamanho do texto, certo? Então, a barra aqui do tamanho, ela funciona tanto com os valores pré-definidos, quanto com os valores que você mesmo pode ir lá em cima e digitar. Eu tinha colocado o tamanho 25, posso colocar o tamanho 30, dá um Enter e ele aplica o tamanho do seu texto ao que você digitou. E ao lado dele eu tenho essas outras duas opções aqui, elas também servem aí para estar aumentando ou diminuindo o tamanho do texto. Só que elas só vão trabalhar com os tamanhos pré-definidos, são esses da lista, certo? Então, por exemplo, se eu clicar aqui no azão, com a setinha para cima, ele vai aumentar o tamanho do meu texto. Se eu clicar no azinho, com a setinha para baixo, ele vai diminuir o tamanho do meu texto até chegar aí no mínimo de 8 e vai continuar diminuindo até o número 1, certo? Então, vou colocar aqui novamente o valor de 30. E aqui, ao lado dele, eu tenho uma opção muito legal, onde ele serve para estar trocando a informação do seu texto. Por exemplo, se você digitou tudo em maiúsculo, fez uma página inteira toda em maiúsculo, e não quer digitar isso de novo, quer que o texto esteja assim, correto, você pode clicar aqui dentro, vamos supor, está tudo em maiúsculo. Eu vou ter que apagar e digitar de novo? Não. Você vai clicar aqui dentro dessa opção de maiúsculo e minúsculo e vai ter as funções que você pode utilizar.
A primeira delas, ele coloca a primeira letra da sentença em maiúscula. Olha só que legal. Ele já alterou todo o texto. Aqui, minúsculo. Deixa tudo em minúsculo. Maiúsculo. Colocar cada palavra em maiúscula. A primeira letra, né? E alterar maiúsculo e minúsculo. Bagunçou aí. Certo? Então, essa função aqui, ela é ótima para você estar utilizando aí dentro dos seus textos, quando você digita tudo em maiúsculo ou tudo em minúsculo, sem querer, certo? Você não precisa apagar tudo para estar fazendo de novo, não. Só utilizar essa função. Já aqui na linha de baixo, a gente vai ter o negrito. O que o negrito faz? Vou colocar aqui em cima da letra N de negrito. Ele vai deixar a fonte mais encorpada, certo? Aqui no negrito. E ele deixa esse contorno azul em volta do N para simbolizar que ele está ativado, ele está funcionando. Okay? Ao lado dele aqui eu vou ter a letra I, de itálico. Ele vai deixar a letra meio que na diagonal. E aqui eu vou ter o S do sublinhado. Eu vou clicar em cima. Vou passar uma linha por debaixo do texto. Certo? Então, as três funções básicas que eu tenho aqui de destaque do meu texto são negrito, itálico e sublinhado. Okay? Eu vou desfazer. Agora está ok. Aí eu vou ter outras aqui que são menos usuais, como por exemplo essa daqui, ó, taxado. Vou dar um clique. O que ele fez? Ele passou uma linha no meio do meu texto. Só que isso daí raramente é utilizado assim em palavras. Normalmente a gente usa, mas vocês vão achar mais fácil reconhecer isso daí, em vez de ser de texto, quando eu digitar isso aqui. Ó. Eu digitei dois valores, né? E agora eu vou clicar aqui no taxado. O que acontece? Isso aqui a gente encontra onde? Exatamente, lá no Alecrim, né? Ou então em lojas aí, onde eles colocam promoções. Por exemplo, aqui, ó, que significa que estava por R$19,90 e agora está por R$10, certo? Então, isso daí, o taxado, ele serve para você anular textos ou números, né? Como a gente coloca aí. Tudo que tiver assim com risco no meio significa que ele não tem mais validade, né? Então, vou apagar. Vou desativar aqui. Sempre lembra de desativar para tudo que você digitar ele não vir com o taxado, certo? E aqui ao lado eu tenho as opções de subscrito e sobrescrito. Para que servem essas opções, pessoal? Por exemplo, eu vou dar um Enter. Tenho aqui H2O, beleza, mas eu vou selecionar apenas o 2. Vou clicar aqui no subscrito. O que ele fez? Ele transformou isso daqui em agora em um item do elemento químico, né? A gente encontra muito isso na tabela periódica. Ele colocou aí o H2O, né? E o número 2, o que ele fez? Ele diminuiu o tamanho do 2O e jogou ele para a parte de baixo, certo? Então, isso daqui a gente encontra muito nas tabelas periódicas e nos livros de química. Já o inverso dele é o sobrescrito. A gente encontra muito isso daqui aonde? Exatamente, nos livros de matemática, né, ou então em física, onde ele coloca os valores aí, um elevado ao outro, certo? Então, sempre que você estiver utilizando, é interessante que você desative essa opção após deixar de utilizar, porque senão tudo que você digitar vai ficar assim, com um tamanho pequeno, ok? E aí eu vou ter as opções também de cores, né? Eu vou selecionar tudo, vou desativar aqui o sobrescrito. Ele voltou aí, a aumentar o tamanho do meu cursor. Vou dar um espaço e ok. Vou selecionar todo o texto agora e a gente vai ter aqui duas opções da parte de cores. Eu vou começar por essa daqui, Essa aqui é a mais simples, né? É a parte de cor do texto. Eu vou clicar na setinha para baixo. Ele vai mostrar que toda vez que você passar o mouse por cima, ele vai estar aí alterando a cor do texto, certo? Então, eu vou escolher aqui uma cor. E ele vai estar alterando aí a cor do texto para mim.
Já essa opção antes dele a gente chama de marca-texto ou realce, certo? O realce ele vai ser a cor que vai ser aplicada aí ao plano de fundo do seu texto. Então vou clicar aqui na setinha para baixo. Toda vez que você passar o mouse por cima novamente, olha, vai estar alterando aí a cor do texto, certo? Então vou colocar aqui um realce de amarelo. E quando você utiliza o realce, ele desfaz a seleção. Antes o meu texto estava assim, ó, selecionado. Quando eu utilizei aqui o realce, ele remove a seleção, né? E deixa apenas, ó, a cor de plano de fundo, certo? Então tenham cuidado quando vocês estiverem utilizando aí o realce, porque ele vai estar colocando aí, ou melhor, ele vai estar removendo aí a seleção do texto, ok? Vou selecionar ele novamente e aqui eu vou ter esses 4 tipos aqui de alinhamento de texto. O primeiro deles é o alinhamento à esquerda, é o nosso padrão aqui, né? A gente sempre escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo, certo? Então é por isso que ele sempre vai vir alinhado à esquerda. Ao lado dele eu tenho um alinhamento central, tá aí o nosso texto. Ao lado dele eu tenho um alinhamento à direita, né? Ele colocou o texto para lá. E por último eu tenho aqui o justificado. Tá, pessoal? Quando a gente clicou em justificado, ele fez a mesma coisa aí que o alinhamento à esquerda? Não. O justificado ele só funciona se você tiver com muito texto, por exemplo. Olha só, eu estou com todo esse texto aqui, ó. E se vocês prestarem atenção, eu vou alinhar ele aqui, ó, à esquerda. Pronto, ele está alinhado à esquerda. O que aconteceu? O alinhamento à esquerda, ele alinha o seu texto aqui, ó, à esquerda. Beleza, está funcionando. Só que aqui do lado direito está tudo desigual. Ele forma essa escadinha entre as palavras aí, certo? Isso aqui está desalinhado do lado direito. Então, se você quiser alinhar do lado direito, tem que clicar aqui na terceira opção. Beleza, ele alinhou aqui, ó, o lado direito. Já o lado esquerdo, ele acabou desalinhando, certo? Então, como é que eu posso alinhar os dois lados ao mesmo tempo? Aí eu utilizo o justificar. Vou clicar aqui no justificar. E ele vai alinhar, ó, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, certo? Então, o justificar, ele serve para isso, para estar alinhando aí o meu texto dos dois lados ao mesmo tempo, certo? Então, só fazendo aí uma breve revisão do que a gente trabalhou no nosso conteúdo online de hoje, a gente aprendeu aí a estar utilizando a barra de ferramentas com os itens mais importantes aí dentro do nosso documento, como barra de texto, o espaço aqui para tamanho de texto ou tamanho de fonte, os dois itens que servem para a gente estar aumentando ou diminuindo o tamanho da fonte, maiúscula e minúscula, negrito, itálico, sublinhado, as 3 opções aí de opção de destaque do texto, né? Taxado, onde a gente viu, ele anula o texto ou o número, né? Que eu coloco com o símbolo do taxado. Vimos aí o subscrito e o sobrescrito, são os 2 itens que servem para estar criando aí essas informações, caso a gente vai utilizar para um número de matemática, uma conta de matemática, física ou fórmulas químicas, né? E aqui eu vi as 2 opções aí de cores. Eu tenho as cores de letra, né? Aplicamos ao texto, e a cor de realce, que ele muda a cor de plano de fundo, tá? E por último a gente viu aqui os 4 tipos de alinhamento que eu posso ter aí no meu texto. Eu tenho alinhamento à esquerda, ao centro, à direita e o alinhamento justificado, onde ele alinha os dois lados. Aí, como é que eu faço para diferenciar o alinhamento esquerda e da direita? Eles são bem parecidos. Como é que eu faço para diferenciar? É fácil para você fazer a diferenciação. Você só vai precisar ficar olhando aí para as barrinhas, ó, que estão menores. Se a barrinha menor está do lado esquerdo, então quer dizer que ela vai alinhar à esquerda. Se as barrinhas menores estão mais para a direita, quer dizer que ele vai alinhar ao lado direito. Ok? Então, as meninas do CRA elas vão estar entrando em contato com vocês aí sobre esse nosso conteúdo online de hoje e vão estar enviando aí esse exercício
Como eu tinha falado para vocês, esse daqui vai ser o nosso exercício que as meninas vão estar enviando para vocês, certo? Tem aí algumas questões para a gente poder responder, como cite duas funções que podemos utilizar para formatação no Word. Ele diz aí para que serve a opção negrito no Word, né? Ele tem aí a opção deixar o texto mais encorpado, deixar o texto em itálico ou não existe essa função. E 3, quais são as duas fontes padrões, né, que podemos utilizar em qualquer documento do Word, certo? Então, eu preciso que vocês respondam esse exercício, nos enviem de volta, porque vai estar valendo a presença de vocês nesse nosso conteúdo online de hoje, certo? Bora lá ver qual vai ser o nosso próximo conteúdo online. Previsão para o nosso próximo conteúdo online, eu estou trabalhando com a parte de tabelas, né? E aqui fica algo bem sugestivo, ó, como aí a utilização dos calendários, né? No Word é possível criar um calendário dentro do nosso programa e ainda fazer a formatação dele inserindo a parte de imagens, certo? Então, isso fica para o nosso próximo encontro. Então, eu aguardo vocês, galera da 20ADM01. Até o próximo conteúdo online.